Ontem foi lançada a terceira edição do meu livro Corrupção aqui em São Paulo e houve um debate com o procurador Deltan Dallagnol. Foi muito prestigiado, né? Aliás, espero realizar em breve um evento de lançamento do livro aí em Brasília. Vai ser muito bom. Para que o pessoal de Brasília também possa participar e, de alguma maneira, se envolver nessa discussão. E o que o senhor pode falar deste encontro, deste debate com o Dr. Deltan Dallagnol? Olha, Sérgio, foi um bate-bola muito interessante. Foi mediado pelo jornalista Tiago Erdi, que foi presidente da Abrage e está atualmente no Globo, né? E nós aproveitamos essa ocasião para fazer uma análise de temas importantes relacionados à discussão sobre a corrupção, né? A princípio, começando do próprio ciclo de 4 anos que se completou no último sábado, né, da Operação Lava Jato, desse aniversário da Operação Lava Jato. Muita gente lança essa pergunta, né, qual vai ser o desfecho, até onde se vai conseguir chegar, quais são os resultados que podem ser percebidos, as questões, os desafios. Então foi uma oportunidade interessante para fazer essa avaliação, especialmente pela presença do Deltan, que é o coordenador da presença do Ministério Público na Lava Jato, da força-tarefa do Ministério Público na Lava Jato. E a sociedade tem conhecimento que muitas questões importantes estão sendo encaminhadas a partir desse trabalho, especialmente a responsabilidade de pessoas poderosas, fato que é novo na história do país, porque nós sempre tivemos esta percepção, essa sensação da sociedade que a justiça existe para as pessoas frágeis socialmente, para as pessoas vulneráveis, né? E a Operação Lava Jato tem conseguido fazer um trabalho importante no sentido de incluir no seu espectro aí de responsabilização gente muito poderosa, recuperação de dinheiro em uma cifra superior a 10 milhões de reais, um trabalho extremamente vigoroso e com essa característica de envolver Ministério Público, Judiciário, Receita Federal, Polícia Federal. É muito importante que esse trabalho aconteça desta maneira. Agora, é natural também que, como isto está incomodando gente poderosa, há reações, né? As reações, elas são fortes, elas são graves, elas são importantes e se tem essa visão clara de que se tenta, de todas as maneiras possíveis, estancar esse trabalho, né? Por exemplo, a questão do foro privilegiado é um tema da maior importância, porque por mais que se queira trabalhar, você tem o limite decorrente das regras constitucionais que determinam que pessoas detentoras de mandato serão responsabilizadas no Supremo Tribunal Federal. E ali as coisas vão andar na velocidade inerente ao Supremo. Nós temos muitos casos que prescrevem. Recentemente tivemos o caso de um senador eminente que teve a sua acusação fulminada pela prescrição, e nós temos aí a FGV em número, o projeto da Fundação Getúlio Vargas, mostrou que num período de 2011 a 2016, das 404 ações penais, 0,74% resultaram em condenação. O Supremo não existe para ser um tribunal que colhe provas, mas sim para ser o guardião da Constituição, né? Então essa foi uma questão. Outra questão que está em debate bastante forte é essa questão de rever a posição que foi assumida em fevereiro de 2016 sobre a possibilidade de aplicar pena após condenação em segundo grau. Esse foi um tema bastante discutido ontem, porque há uma pressão muito forte em direção a presidente do Supremo e a outros ministros para que esse tema seja colocado em pauta novamente. E todos nós sabemos que o principal motivo desta pressão é que um dos candidatos
um dos pré-candidatos à presidência da República, que foi condenado recentemente pelo Tribunal Regional Federal, ele pretende, de qualquer maneira, viabilizar a sua candidatura, apesar das regras estarem colocadas com clareza na Constituição. E eu não tenho nenhuma dúvida, Sérgio e ouvintes da Rádio Justiça, que essa tomada de posição do Supremo em 2016 ela foi histórica e da maior importância, né? Você não pode, em hipótese nenhuma, admitir que o processo seja instrumento de protelação ardilosa, né? Não se pode permitir que o processo seja um meio para simplesmente ganhar tempo e ludibriar a justiça, né? Não se pode admitir isso em hipótese nenhuma. E também nós sabemos que o nosso sistema é um sistema de duplo grau de jurisdição. Por que se diz que o sistema é de duplo grau? Porque você tem, na defesa de primeiro grau, o juiz que colhe as provas, que examina todos os fatos apresentados pelas partes, que instrui o processo, né? E no segundo grau, perante os tribunais, você tem a possibilidade de revisão desta decisão, né? O sistema foi estruturado desta maneira. Temos duplo grau. O primeiro grau colhe a prova, examina os fatos, e se há um inconformismo com essa decisão, é possível que o caso seja levado ao tribunal para uma nova decisão, recurso de apelação ou algum outro recurso, uma apelação da decisão final, da sentença, né? Por isso nós temos esse nome, duplo grau, ou seja, não são rotas de passagem. O juiz de primeiro grau, o tribunal, eles não são rotas de passagem. Nos termos da lei, eles são os espaços destinados ao exame das provas e dos fatos, né? Não é plausível que se procure deturpar esse sistema, né? Até por isso, Sérgio, que o Instituto Não Aceito Corrupção encaminhou uma carta dirigida à presidente do Supremo e aos demais ministros, falando da importância da decisão que o Supremo tomou em 2016, que é um ponto fundamental no sentido de reverter a impunidade que nós temos em relação a vários fatos, especialmente a corrupção, né? Lógico que o sistema deve ser respeitado no que diz respeito às garantias, ao devido processo legal, sem sombra de dúvida, mas isso tem que ser equilibrado, tem que ser sintonizado com a questão da efetividade da decisão, né? E isso que fez com que, por 7-4, como eu já disse, o Supremo tomasse essa decisão. E veja que esta forma de encarar esta situação não é algo nosso, só o Brasil que está vendo isso. Não, o mundo está vendo isso. Na França, nos Estados Unidos, na Espanha, no Canadá, na Alemanha, ou seja, estou falando de países importantes, organizados democraticamente, com governanças estáveis. Não há essa questão de você aguardar o trânsito em julgado para poder aplicar a pena, né? Isso não é plausível. Portanto, esse foi um assunto importante, inclusive Deltan fez questão de pontuar a necessidade, a importância de nós mantermos esta compreensão, essa interpretação da decisão do Supremo, para que nós possamos ter a continuidade do combate eficiente à corrupção, porque esta situação sinalizou para a sociedade claramente que as pessoas não ficariam impunes, que haveria efetividade, que a pena seria aplicada, e isso inclusive estimulou o processo de colaboração premiada com a justiça, né? Nós temos aí um instrumento importante, que é a Lei 12.850, de 2013, que regula isso. Houve um intenso processo de colaboração com a justiça, e são coisas que estão imbricadas, né? Essa larga colaboração com a necessidade de se aplicar a pena após a decisão de segundo grau que foi tomada pelo Supremo, e que há esta pressão forte para que haja esta revisão. E essa situação toda, ela nos lembra, nos remete a algo que é extremamente relevante. Justiça, ela deve existir e se afirmar pelos seus princípios.
ela não pode mudar de direção, ela não pode mudar de rumo, como as nuvens mudam, como os ventos mudam, em função dos novos réus que estão sendo julgados, né? A justiça, ela deve se afirmar pela força dos seus princípios, pela força dos seus valores. Pouco importa quem é a pessoa que está sendo julgada. Até por isso que nós temos como um símbolo da justiça aquela mulher com a balança nas mãos e os olhos vendados, né? Pouco importa. Doutor Roberto Oliviano, destinatário, né? Outro fator importante para esse senso de justiça seria mais agilidade nesses julgamentos de recursos, que aí nem precisaríamos ter essa prisão já em segunda instância ou não? Ah, sem sombra de dúvida, Sérgio. Esse é um debate permanente que existe e nós precisamos, sim, de mais agilidade. Agora, não transmitamos aos ouvintes a percepção equivocada de que existe preguiça por parte daqueles que atuam no sistema de justiça. Basta você pegar os números, Sérgio, e comparar com outros tribunais, outros sistemas de justiça do mundo, você vai verificar que os volumes de causas examinadas pelo sistema aqui, eles são números absolutamente estratosféricos, são gigantescos, né? Então, não é que falte vontade para a apreciação, para a velocidade, existe uma intensa litigiosidade e o Estado, ele é responsável em grande medida por essa intensidade da litigiosidade, e existe um sistema que é permissivo a isto. Há casos que são relatados aí de até 94 recursos numa discussão. Isso não é plausível, né? O recurso, ele é um instrumento que deve existir para permitir às partes um pedido de reapreciação do caso, mas isso jamais pode ser instrumento de protelação ardilosa, de desvio do rumo do processo. O processo é um instrumento para que o direito seja aplicado, para que a justiça seja distribuída de maneira adequada, né? Eu me lembro que eu era promotor criminal lá no Fórum da Barra Funda, aliás, aqui no Fórum da Barra Funda em São Paulo, e havia ali divulgação de cursos de uma certa academia de direito criminal promovendo esses cursos. E uma das vezes, quando eu estava indo trabalhar, eu vi um cartaz de um curso noticiando o tema prescrição penal, teoria e prática, né? Eu fiquei imaginando que tipo de ensinamento seria transmitido a respeito deste tema prática em prescrição criminal, né? Fiquei pensando tipo de coisa e aí, lamentavelmente, a conclusão que se chega após essa reflexão não é das melhores, Sérgio, né? O instrumento da prescrição é um instrumento importante. Desde o iluminismo, o Estado tem tempo para acusar, tempo para processar, tempo para punir. Não é razoável que haja uma espada apontada para as pessoas eternamente. Isso, sem sombra de dúvida. O iluminismo veio trazer limites aos poderes do Estado. O poder de acusar, o poder de responsabilizar não pode ser infinito. Mas também esses institutos, como o da prescrição, eles não podem ser ferramentas para qualquer espécie de subterfúgio, estratagema, desvio do caminho. Quer dizer, prescrição na prática, o que é? Técnicas de arrastar o processo para fazer com que eles não deem nada? Isso não é algo bonito, isso não é algo nobre, né? Então nós precisamos romper esse círculo vicioso da não efetividade do processo, Sérgio. Precisamos de agilidade. Eu acho importante retomar e sempre retomar essa discussão sobre a reforma do sistema, a reforma do judiciário, pensar em diminuir os recursos, ter mais rigor no juízo de admissibilidade dos recursos, para desafogar os tribunais. Agora, o foro privilegiado também é uma questão importante nessa questão toda, porque você tem casos que ficam ali aguardando na fila e essa fila acaba determinando a morte dos casos pela prescrição que extingue a punibilidade, né? Sim. Então, são questões importantes que foram objeto dessa discussão ontem no debate do lançamento da terceira edição do livro terceira edição do livro Corrupção. Você viu falando tanto de prescrição, isso aí já até eu fiz a confusão, mas terceira edição do livro Corrupção.